Olá, eu hoje é quinta-feira, dia 25, e eu quero trazer uma semana muito interessante, importantíssima do ponto de vista da ação política, da motivação de vida, de vozes coletivas, de tessitura de manifestações populares que qualificam a democracia com rigor, como disse o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu discurso na Assembleia da ONU, né? Então temos uma mobilização do dia 21 que marca profundamente uma retomada de voz de povo na rua, né, de democracia ativa, de cidadania ativa, explicitando suas vozes, suas demandas, sua crítica em todo o Brasil, né, com uma mobilização extraordinária. Aliás, o mundo, né, muitos países estão hoje mobilizados em prol da vida, contra as injustiças sociais, em confronto com suas estruturas de poder e de governança. A Europa está varrida, a Itália está varrida por uma greve geral muito potente, muito importante nas principais cidades italianas, né? É contra o genocídio em Gaza, né? Se manifestando, inaceitável o horror ou a barbárie da banalização da vida, né? Então, a Espanha, o Reino Unido já tendo que se manifestar e se manifestando na reunião da Assembleia da ONU, o ministro declarou, né, o reconhecimento da criação de um Estado palestino. Então, são muitas as movimentações que têm alterado essa lógica de prevalência de violência, de supremacia de autocratas, de governos autocratas, de visões eminentemente, privilegiadamente institucionais, mas, como disse o nosso presidente, a democracia tem que transcende para ter rigor democrático, tem que transcender aos processos eleitorais, né? Essa é a dimensão de uma democracia formal, representativa, né? É uma democracia que a gente transfere as nossas vozes, as nossas demandas para políticos eleitos, programas de governos, né? Então, o que Lula chama atenção é de que temos que ter mais rigor com a democracia. E esse rigor vem da escuta, da manifestação de movimentos sociais, de movimentos de sociedade civil organizada, de enxergar como situações e demandas para além de interesses, até mesmo mais individuais, ou de grupo, ou de nações, ou de nichos, mas de solidariedade, de tessitura dessa solidariedade, de uma voz internacional buscando, de alguma forma, essa pulsão, restaurar a pulsão de vida. Então, nós estamos numa semana muito importante do ponto de vista da democracia, da nossa força, desse exercício, como eu disse, de cidadania ativa, né? Cidadania ativada. Mas eu queria trazer aqui alguns 2, 3 pontos. Esse primeiro ponto que eu já disse do discurso de Lula, que eu acho que é da maior importância, que é uma virada de chave na própria perspectiva, não só dele como governante, mas de um partido que ele integra. Ele sempre diz: eu governo para o povo brasileiro, e é verdade, né? Ele foi eleito para além de sua base, vamos dizer assim, petista, do Partido dos Trabalhadores, mas é vinculado a um partido que nasce de vozes e de manifestações e de ação política de coletivos, de trabalhadores, de segmentos. Então, ele está, de alguma forma, convocando, evocando uma política para além do institucional, para além das negociações, das conversas de gabinetes, de ministérios, de acertos, de contrapartida, de correlação de força. Não, a correlação de força está dada
pela motivação política da população, né? E é indiscutível a potência do quanto nós podemos reverter situações dadas como já postas e inequívocas, como foi a PEC da bandidagem, né? A PEC que esconde ou que não suporta a transparência, porque só se esconde quem sabe que está fazendo ou ilícito, ou ilegal, ou que não é adequado, né? Então, nós revertemos isso muito rapidamente e, de alguma forma, neutralizando a sanha, né, de um grupo majoritário da direita e da extrema-direita no nosso parlamento, especialmente na Câmara de Deputados. Então, nós estamos num momento extremamente criativos e de virada. A partir dessa força, desse campo que esteve sempre presente nos discursos do presidente Lula, né? Mas que faz agora com que isso se constitua numa ação política, né? De neutralidade desse sequestro de uma democracia, de repartição de poderes, dos 3 poderes, de autonomia dos poderes, isso do ponto de vista da política, da nossa política nacional. Eu acho que é do fortalecimento da democracia brasileira. Então, é uma responsabilidade, sim, de um governante que tem esse entendimento, mas de transcendência, né, dessa democracia que busca apenas em um herói. O herói foi o povo brasileiro, na sua expressão. Muito se comenta, e é justo, é importante valorizar a presença de artistas cuja obra, cuja vida artística, cuja geração, como a de Caetano, como de Chico, como a de Gil, né, como de Djavan e outros tantos, que estiveram presentes, convocaram, vamos dizer, animaram essa mobilização em dias anteriores, especialmente o Caetano, e que estiveram presentes na manifestação do Rio de Janeiro. A manifestação nossa de Brasil, de interior, de Mossoró, de Brasília, de Belo Horizonte, de São Paulo, né, do Rio Grande do Sul, aconteceram independente da presença desses grandes artistas com uma sólida formação política e que lutaram e que viveram a repressão de regime militar 40 anos atrás. Mas a gente não pode atribuir exclusivamente, e eu tenho visto que às vezes faz assim, eu vi comentários, mas também fizeram um show para que o povo fosse. Eu acho que o grande show e o encantamento foi o povo que deu, né? Foi a sociedade civil que expressou coletivamente, no momento, não dá para suportar mais tantos absurdos, tantos desmandos e tanta anomalia nas relações de poder, né, entre os partidos. Então, eu acho que esse é um ganho fantástico. Eu acho que é uma virada de chave e que nós não podemos relaxar nem voltarmos a uma situação de transferência exclusiva do poder para as instituições. Restaura-se as instituições do ponto de vista das suas responsabilidades e função social, né? Restaura-se a dimensão de Estado que precisa assumir os compromissos de responsabilidade, de existência a partir de demandas do seu povo, da sua nação, da sua necessidade de desenvolvimento, das suas mazelas históricas que precisam ser superadas, né? E isso está posto quando o próprio Lula diz: temos que ter mais rigor na democracia para além de eleições. Nós temos que enfrentar
as desigualdades absurdas que são seculares nesse país e no mundo também, de relações de países matrizes que, num processo de colonização, de subjugar os povos, exerceram uma colonização de exploração, predatória de riquezas, predatória de energia e de vidas dos povos colonizados. Então, isso está posto no discurso. Não vamos levar isso para os próximos 500 anos, nem para o futuro mais próximo. Então, esses são mandatos que precisamos tomar, discutir, falar, repetir como posse de sentimentos, de confrontos de subjetividade, né? De enfrentamento e combate às nossas passividades ou às nossas transferências de responsabilidade com a vida pública, né? Que é a vida da cidade, que é a vida de uma nação, que é a vida de um povo, de uma vida que estabeleça a solidariedade da construção de um comum, mesmo que hajam interesses diferentes, mas não como inimigos, nem como eliminação do outro que é diferente, como a gente tem discutido em muitos dos capítulos, como uma marca da ação política construída numa narrativa do imaginário neoliberal, né? Que transforma ou que constrói a idiotia da acomodação, né? Da alienação, do apartheid do sujeito na vida pública, na vida comum, né? Então, eu acho que nós temos muito o que comemorar e muito do que cuidar e de entendermos esse processo de mudança, de motivo de ação, de gosto e de alegria de estarmos juntos reclamando. O enfrentamento como é? Não tem democracia num país que tem fome. Não tem democracia num país onde mulheres são mortas pela condição de ser mulher. Não tem democracia no preconceito racial. Não pode ter democracia onde o autocrata toma para si o poder mediante força, sem se ocupar da legitimidade do lugar de responsabilidade e de função social. Então, eu quis trazer e sublinhar essas dimensões na fala do Lula e numa compreensão desse processo que está posto. E eu fiz essa relação entre o dia 21 de setembro de 2025 no país, né, como uma resposta encantada de um povo que se encanta na ação e no ato político de uma voz comum, de dizer não a esses autocratas, né? E de gozo, o lugar de poder como um gozo predatório e de interesses particulares. E a outra questão que eu quero também, que é importante sublinhar nesse processo, é que estamos às vésperas da COP30, né? E Lula colocou no discurso, vamos dizer, cunhou essa COP como a COP da verdade, de líderes mundiais que estão preocupados e ocupados com a questão climática, de preservação da vida no planeta, né? De um planeta cuja história de desenvolvimento dos países industrializados, desenvolvidos, de uma forma voraz, compromete a vida do planeta. Então, se restaura não é só a dimensão de vida, ela é considerada a todas as formas de vida do planeta. Então, lutar de forma multilateral entre nações, e ele recupera e cunha e sublinha a importância do Sul global, né? Onde eu acho que eu já falei isso,
mas a gente, quando está assim, meio sem saber o que fazer, desorientado, faz assim, eu preciso de um norte. Eu entendo que o sul global põe no lugar de que preciso de um norte, que é olhar o hemisfério norte, né? Onde estão os países desenvolvidos que colonizaram países no hemisfério sul. Então, cunhar, sublinhar, sul global é tomar posse a direção de referência privilegiada de um outro tempo. Então, ele diz, olha, sul global, a voz do sul global tem que ser respeitada e ouvida. Ele conclui o discurso dele chamando a atenção disso. Então, nós precisamos entender que um momento no mundo, do ponto de vista geopolítico, né, dessas vozes que clamam e que têm clamado, enfrentado a injustiça, agido e se manifestado por motivações que dizem respeito ao público, aos povos das nações, à situação de perdas de garantias, a monopólios de governanças imperiais, né? As autocracias nos países onde prevalece interesses de minorias e que foi citados. Não pode ser o planeta dos bilionários, onde a vida de uma população não importa, né? Não tem valor, pelo contrário. Atrapalha esse gozo de um planeta para poucos. Então eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.